Fala galera, beleza? Mais um episódio de Loki saiu essa semana com mais revelações bombásticas, mais teorias aí sendo criadas e algumas respostas sendo apresentadas. Vamos falar aqui sobre o episódio 4, um dos melhores até agora. Estou eu aqui, Bruno Rodrigues. Isaac Paiva. E vamos já falar sobre esse episódio que veio com muita teoria, muita conspiração aí e muita coisa boa pra gente comentar, né? Foi um episódio fantástico, pra mim, na minha opinião, foi o melhor até agora. A gente tá se encaminhando aí já pro final da série, né? Só faltam agora 2 episódios pra terminar. E eu acredito que muita coisa ainda vai ser revelada aí. E parece que aqueles eventos nexos do episódio passado não foram problemas pra AVT, né? Exatamente. A gente especulou até, né, quando ela mandou aquelas bombas de reset aí pra várias linhas do tempo, que iria se recriar finalmente o multiverso. Mas, na verdade, ela foi apenas realmente ali para chamar a atenção, né, dos funcionários da AVT, eles saírem lá da toca para ela poder entrar e matar ou confrontar com os guardiões. E eles lá fogem, né, da AVT e voltam para Lamentis, tentam fazer suas fugas lá, mas nenhuma dá certo. E aí a gente começa a ver um diálogo mais profundo entre a Sylvie e Loki, né? Que é quando ele senta ali, já aceitam que tá perdido, começam a conversar e o evento Nexus acontece, né? Aquele bem íngreme, quase perpendicular ali à linha do tempo sagrado. O que foi que aconteceu ali para aquele evento Nexus acontecer? Exatamente. O simples fato deles se apaixonarem, eu acredito que o que aconteceu ali naquele momento foi justamente que eles se apaixonaram, né? Eles tiveram ali uma relação mais realmente de cumplicidade a partir daquele momento, e o fato de um Loki se apaixonar por outro Loki, por mais que sejam variantes diferentes, fez disparar aquela linha do tempo lá, o evento Nexus, que foi algo totalmente atípico, tanto é que o Mobius fala que foi uma coisa realmente que nunca tinha acontecido. Mas esse evento Nexus não aconteceu no Apocalipse, ele não ia ser destruído de qualquer forma? Eu acho que em algum momento lá, Mobius deixa entender que eles ampliaram o poder de observação da linha do tempo e eles conseguem agora monitorar, inclusive, o Apocalipse, apenas se realmente houver alguma coisa excepcional acontecendo. Não há nada, senhor. Mesmo com os parâmetros de Nexus aumentados, isso devia disparar os alarmes se qualquer pessoa pisasse numa folha errada. Onde quer que estejam, não sei se alguém sobreviveria. Não subestimem eles. Eu creio que não foi isso, não. Eu acho que a interação dos dois foi tão grande que nunca havia acontecido uma variante se aproximar tanto de sua outra variante. E aí o livre-arbítrio falou mais alto e criou esse evento Nexus. De alguma forma, os dois iam sobreviver ali. Por quê? Criou-se um evento Nexus. Ou só criou o evento Nexus para que eles sobrevivessem, entendeu? Foi a forma deles escaparem dali, foi esse evento Nexus ter sido criado. Eu acho que realmente foi o simples fato deles se aproximarem ali, deles realmente iniciarem uma relação amorosa. Eu acho que isso, o fato de uma variante ter se apaixonado por uma outra variante do mesmo ser, fez esse evento Nexus totalmente atípico. Esse fato aí é gritante. Inclusive, quando os dois estão conversando ali, quando a lua já tá vindo, então, assim, quando o Loki tá falando dela pra ele ali, a voz dele muda. Cria-se uma trilha sonora, um efeito na voz dele que você vê que é aquilo que mudou, que criou o evento Nexus. Tanto que o nome do episódio é Evento Nexus. Você sobreviveu. Você era só uma criança quando a AVT te levou, mas quase derrubou toda a organização que alega governar a Ordem do Tempo. Você fez isso sozinha. Você foi muito melhor que eles. Você é incrível. Então, ali criou-se um elo muito forte entre aqueles dois Lokis. E, assim, a gente já não tem mais pra onde correr. A AVT é a grande vilã da série. Isso aí, agora, por esse episódio, já ficou mais do que batido por uma série de fatores. Primeiro, a AVT ela raptou a Sylvie quando ainda era uma criança, que estava brincando ali, acho que com um barquinho, com o dragão, com as valquírias, com o Fenrir, talvez, né? Provavelmente. Então ela estava brincando. Teoricamente, uma criança não tem nenhuma culpa por seus atos e ela foi simplesmente julgada como sendo uma criminosa. E ela não fez nada demais. Ela não roubou um Tesseract para criar uma variância temporal. Isso. Ela simplesmente estava ali. Brincando. Não mostra nada, pelo menos não mostra na cena, né? A própria Sylvie pergunta isso em algum momento lá que ela se defronta com a Ravonna, que foi a Ravonna que foi a
a que prendeu ela, na época que ela era um agente de campo, ela prendeu a Sylvie e ela pergunta qual foi o evento Nexus que eu causei. E a Ravonna diz, ironicamente, que não lembra. Mas eu acredito que vai ter alguma coisa aí por trás. Ali eu acho que vem a questão da identidade. Que a série de Loki trata muito a identidade dele. Ele ali, ela não poderia ser menina. Eu acho que é isso que pega. O Loki deveria ser o Loki que a gente viu morrer lá no Thanos. E ela se transformar nessa menina por vontade própria torna ela uma variante Nexus. Então, mudou a linha do tempo sagrado, né? O que os guardiões, que a gente já sabe que não são guardiões, e tinham previsto, né? Tinham escrito para a linha do tempo sagrado, ela simplesmente mudou porque ela quis ser uma mulher. Exato. E então, assim, eu acho que o simples fato dela ter mudado gerou o evento Nexus. Ela virou uma variante feminina e isso não deveria ocorrer. É essa a questão da identidade que a série Loki está tratando. Você querer ser o que você quiser. Exato. E se for isso, realmente vai passar uma mensagem muito forte, até porque, né, a gente passa um momento de identidade em relação a isso, né? E é uma coisa de total afronta à liberdade de escolha, ao livre-arbítrio. Então, realmente, na série, leva a crer que a AVT tolhe completamente o livre-arbítrio de todas as pessoas do universo. E a gente está falando aqui de pessoas extremamente poderosas. Então, realmente, quem está por trás da AVT é alguém de um poder incomensurável. Ou ele está com um poder na mão, né? Ele pode não ter esse poder todo, mas ele... Não, ele tem, porque eles têm essa tecnologia de podar as pessoas. Mas, assim, em um determinado momento lá, o Mobius fala que já podaram titãs, né, que são os Eternos. O próprio Thanos é um titã. Provavelmente o Thanos tenha sido podado em alguma daquelas 14 milhões de possibilidades, exatamente, que são, até agora, no universo Marvel, uma das raças mais poderosas, né? Talvez perdendo apenas para os Celestiais, que foram apresentados até agora. Então, a AVT tem o poder de matar titãs, de matar vampiros, matar não, né? Mas tolher. E vampiros também, que talvez já seja uma relação com o filme do Blade, que tá para chegar aí, até do Mobius, o da Sony, né? Sony, que, querendo ou não, pode ser uma variante aí desse multiverso agora, né? Pois é, prendemos Cris, titãs, vampiros. Por que esses dois semideuses órfãos enchem tanto o nosso saco? Então ele foi uma forma da Marvel dizer, olha, a gente tem, viu? A gente sempre teve, tá aqui, ó. Isso. Mobius falou isso, né? Então, realmente, a AVT, ela tá passando todos os limites aí porque ela controla todo o universo. Ela não controla apenas a Terra, não é apenas uma coisa local, é uma coisa de âmbito universal e que lida com pessoas, com criaturas de poderes inimagináveis. E assim, e o Loki falar ao Mobius que a AVT tá mentindo pra eles funcionários, você vê que o Mobius, ele fica com aquela dúvida, mas ele não quer alimentar. E vai embora, né? Vai falar lá com a Ravonna. No meio do caminho, a B15 pergunta o que foi que o Loki falou. Ou seja, ela também ficou com a pulga atrás da orelha, porque a outra Loki falou pra ela também. A outra Loki dominou ela, mas para ela dominar uma pessoa, ela precisa mexer nas memórias existentes. Ela não tem como implementar memórias na pessoa. E aí ela começa a desconfiar que tem alguma coisa errada. Isso. E quando o Mobius fala, mesmo em tom de deboche, que ele disse que a AVT tá mentindo pra gente. E aquilo ali foi a gota d'água pra ela. Eu tenho que tirar isso a limpo. O Loki disse alguma coisa lá pra você? Disse. Ele disse que a AVT tá mentindo pra mim. Por quê? Só fazendo o meu trabalho. Exatamente. Outra coisa que mostra aí a vilania, né, da AVT, porque ela realmente apaga todas as memórias daquelas pessoas. Ela faz eles serem escravos, né? Estão escravizando aquelas pessoas que estão ali contra a vontade, que em algum momento eram pessoas que tiveram vidas normais, que com certeza tinham famílias, que gostavam das suas vidas, e ela simplesmente pega aquelas pessoas, apaga a memória delas e transforma elas em escravas. E a C20, quando faz o depoimento lá pra Ravonna, você vê o desespero dela. Eu tinha minha vida, eu vivia lá embaixo com eles. Eu não sei se ele fala lá embaixo, que ela pensa que ali é o céu, né? Uhum. Mas eu vivia lá embaixo com eles, eu tinha amigos. E você vê que ela tá meio que em desespero ali. Aí a Ravonna disse, acabamos por aqui, acaba. Vocês não estão me ouvindo. Era uma memória. Eu vivia lá embaixo, eu fui naquele bar, eu tinha amigos. Eu tinha uma vida completa na linha do tempo sagrada. Me acalmar, eu sou uma variante. E você também é. E todas as pessoas desse lugar. Já chega disso.
E corta. O que leva a crer que a Ravonna é a única pessoa até então da AVT que sabe de tudo isso, que sabe que aquelas pessoas são variantes, que sabe que não existem os guardiões, que é tudo uma coisa fake feita justamente para enganar ali os agentes a fazerem aquele serviço que tem que ser feito porque alguém quer. É fato que a Ravonna sabe que todos são variantes, só por essa entrevista com a C-20, e é fato que ela sabia que os guardiões não existiam, ou pelo menos não eram aqueles 3 que estavam ali. Isso. Né? Porque quando a Lady Locke, quando a Sylvie joga a adaga lá, a espada e decapita, ela não se assusta. Exatamente. Tipo, como o Locke, ela fica olhando assim, vê só a cabeça rodando e ela não se assusta. Então, ela tá bem por trás disso aí. E como a gente sabe, a Ravonna é par romântico do Kang nas HQs, né? Isso, que é provavelmente o grande cara aí que tá por trás de tudo isso aí, mexendo todos esses pauzinhos, vai ser o grande vilão do filme do Homem-Formiga, né? O próximo filme, Quantum Mania. Talvez ele não apareça, mas talvez seja citado como o vilão, né? O manda-chuva. Eu acho que vai ter uma cenazinha pós-crédito, no mínimo aí, até o final da série, mostrando que Kang realmente é o que tá por trás de tudo isso daí. É o que leva a crer. Se a Marvel não fizer isso, ela tá realmente pregando uma peça muito grande aí em todo mundo. E outra coisa sobre o Mobius ele sempre teve esse resquício de memória do jet ski. Isso. Então isso implica dizer que ele é uma das pessoas que tem uma mente muito forte, para não ter sido apagada 100%, totalmente. Isso, até porque ele trabalha lá há muito tempo, né? Ele é um dos agentes mais condecorados, digamos assim, e mesmo assim ele ainda reteve as memórias. Então realmente ele é uma pessoa aí excepcional. E quando ele vai conversar com a Ravonna lá novamente, ele fica contemplando os troféus, né? E assim, será se a mente dele foi apagada mais de uma vez? Porque no terceiro episódio ele pergunta: quem foi que deixou essas marcas aqui? Ela disse: foi você mesmo. Isso. Será se não é uma forma de ele descobre alguma coisa e a memória dele era apagada? Pode ser. Ele começa a desconfiar de que realmente aquilo ali tem algo errado, e aí eles vão lá e lavagem cerebral de novo. É uma possibilidade. Mas, assim, a grande surpresa no final, né, além de a gente saber, que a gente já previa, que os guardiões não existem, que é um fake, é que, na verdade, também não existe o podamento. As pessoas que são podadas, elas não morrem. Elas vai para uma lixeira do computador, vai para o limbo. O que seria esse limbo? Nas HQs tem uma aventura do Kang, que ele é o rei do limbo, que é uma linha temporal onde descolada do tempo e do espaço. Será se essa linha é uma analogia, uma amálgama, né? Dessa linha do tempo com que para onde esses seres são levados? Pelo que a gente viu na cena pós-créditos, esse limbo é um local completamente devastado, porque teoricamente tudo que não deveria ter acontecido foi para lá. Por exemplo, na Batalha de Nova York, a gente vê na cena pós-créditos que o plano de fundo é justamente a cidade de Nova York totalmente destruída. A torre dos Vingadores, né? Isso. Então isso leva a crer o quê? Aquilo ali foi em alguma linha alternativa onde a invasão de 2012 lá do próprio Loki deu certo e eles destruíram Nova York. Ou qualquer outro evento que aconteceu ali em Nova York. Então toda aquela cidade de Nova York que foi destruída não deveria ter sido, ela foi podada e enviada para esse limbo. Então aquela dimensão aí, se é uma dimensão, é uma coisa completamente pós-apocalíptica. Quer dizer, existe, mas era para ela tem tudo que não deveria existir segundo os Guardiões. E durante o trailer aparece um navio de guerra, o SS Endure, que ele aparece sendo despodado, vamos dizer assim, teleportado para ali, para aquela dimensão. E na vida real, aquele navio realmente existiu. Ele passou por alguns experimentos onde algumas pessoas afirmam que ele sumiu da visão por algum tempo. Então são fatos da realidade, como aconteceu com o D.B. Cooper. Que foi sumiu. O Loki, na verdade. Exato. Então, assim, a série também tá tentando unir ao real, entendeu? Tá fazendo esses paralelos bem interessantes. Lá aparece um navio nórdico também, assim, bem destruído. E aparece também um disco voador. Então tudo que não deveria existir, eles jogaram ali. Será se o Mobius foi pra aí também? É uma coisa, né, que a gente não falou ainda, mas já complementando, o Mobius e o Loki, eles foram podados. Sim. E eles foram podados e, como a gente sabe, são enviados para algum lugar. A gente não sabe se é o mesmo lugar ou se são dimensões diferentes, porque se for o mesmo lugar, onde é que caberia tanta coisa, né? Talvez sejam até
É uma outra linha do tempo, um outro universo vastamente infinito, né? Isso. Vamos dizer assim. E o mais legal de tudo isso é que a gente vê nessa cena pós-créditos a união de 4 Lokis, 4 indivíduos Talvez que são... 5. Talvez 5, que são de linhas do tempo alternativas, representando o Loki clássico das HQs, com aquela roupa O Old clássica. Loki, né? Que é realmente, quando eu comecei a ler quadrinhos, era aquele Loki ali, a representação real ali. Mas quando a gente fala em Loki, O pelo Loki menos só pra vê quem- aquela figura na figura, cabeça. Aí teve o orgulhoso Loki, que não existe na HQ exatamente daquele jeito, mas deve ser uma amálgama representando o Loki que deu certo na vida, que é o Loki que empunhou o Mjolnir, que era um Loki digno. Ali é um Mjolnir meio Pode ser um diferente, Mjolnir né? Mas pode ser uma alternativo. variante do Mjolnir, né? Será que só Exatamente. existe variante de pessoas, de objetos assim importantes? Também deve existir. Existe o Kid Loki, que também foi uma dessas variantes que apareceu, que também nas HQs é um Loki recorrente, que já apareceu aí em várias Inclusive séries. esse Kid Loki, ele reencarnou nessa criança e toda a parte mal dele sumiu e ficou encarnado em um corvo. Que esse corvo fica atentando ele, que é o lado mal do Loki. E esse Kid Loki é uma pessoa boa. Então ele não tem. Que pode ser uma amálgama para o jacaré, para o crocodilo. Pode ser, aquele jacaré ali pode ser justamente a parte má dele encarnada. Por isso o quinto Loki. Talvez esse pet aí desse Kid Loki seja a parte do Loki má encarnada nele, né? Ou então pode ser também uma referência ao Thor sapo, que em determinado momento nas HQs lá atrás, o Thor ele já foi transformado em um sapo e ele ficou com os poderes de Thor, mas no corpo de um sapo durante muito tempo. Muito tempo não, né? Durante algumas aventuras. E aí talvez eles estivessem fazendo essa referência aí como o Loki variante ser também um animal. Né? E o quinto Loki, ou o quarto Loki, dependendo se você considerar o crocodilo um Loki, o nosso Loki tradicional, né? O nosso Loki tradicional que morreu, mas o Loki, a variante Loki que a gente vem acompanhando aí desde do início. Que teve muita coisa já em relação à sua personalidade mudada. Ele absorveu tudo que o primeiro Loki passou. Ele agora passou a ter uma relação com sua variante e ele criou uma amizade verdadeira com o Mobius. Quando ele fala ali confia em mim, confia em um amigo. Eu vou ter que confiar em 2 Lokis. Eu disse, não, confia em um amigo. Aquilo ali, você vê que aquilo ali é verdade. Você sente por toda a trajetória, toda a jornada que esse Loki teve, que ali é uma verdade. Então eu tenho que confiar na palavra de 2 Lokis. Que tal na palavra de um amigo? Além disso, quando eles chegam ali, estou morto, estou em Hell, né? Que ele fala. Que Hell é o inferno dos Asgardianos. Dos Asgardianos. E os outros 4 logo dizem que ainda não. Então, ali naquele local deve ter um perigo enorme rondando ali, onde de alguma forma, se eles não se protegerem e se unirem, vão morrer todos. Exatamente. E o que leva a gente a nos perguntar, o que será que eles vão fazer a partir de agora? Porque lá no mundo real, né, lá na AVT, a Sylvie ficou lá com a Ravonna, ela não matou a Ravonna justamente porque ela quer respostas, e eles estão aí nesse limbo que não sabemos se existe alguma forma de se sair desse local. Um dos Lokis, o Loki clássico, ele está com uma mochila de carteiro, que leva a crer que talvez aquela pessoa que a Sylvie disse que se relacionava, que era um carteiro, talvez possa ser esse próprio Loki, que de alguma forma tem como manter contato com o mundo exterior, lá fora desse limbo. Então, são muitas perguntas que ficam aí para ser respondidas na próxima semana. Então, assim, tem muita teoria, infinitas teorias. Se a gente quiser passar 10 horas conversando aqui sobre teorias, a gente vai conseguir, mas a gente tentou resumir ao máximo tudo isso. Se vocês têm mais alguma teoria aí maluca, comenta aí, deixa aí sua opinião. Curte aí nosso vídeo, né, Isaac? Exatamente. Se inscreve no canal, não deixa de compartilhar também para seus amigos. A gente vai continuar fazendo vídeos aí da série Loki e todas as próximas séries aí do universo Marvel, do universo nerd que vierem a aparecer. E é isso, galera. Valeu. Show! Aqui é Hell. Eu morri? Ainda não. Mas vai morrer se não vier conosco.